Olá, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu espero que você esteja bem. E hoje eu vim falar um pouco sobre algumas situações em que nos deparamos e que muitas vezes não entendemos porque estamos passando por isso. São aquelas situações que nos deixam triste, desanimado, desamparado e sentimos que não tem solução. Então muitas vezes sentimos que estamos desesperados e que estamos sozinhos. Nossa vontade muitas vezes é nos isolar, é sumir do mundo e sentimos que ninguém nos entende. E de fato as pessoas não nos entendem totalmente, porque cada um passa por uma situação, cada um tem uma história de vida e uma forma de pensar. E mesmo que passe pela mesma situação que você, ainda assim não consegue sentir exatamente o que você sente. Mas tem alguém que sabe exatamente o que você está passando. Esse alguém é Deus, porque Ele criou os sentimentos, Ele criou os pensamentos. Ele foi tão maravilhoso a ponto de criar formas para que pudéssemos nos expressar. E sabendo disso, sabendo que nós passaríamos por situações difíceis, Ele nos trouxe uma palavra, que está em Josué 1:9, que diz: "Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Então Ele pede que nós sejamos fortes e corajosos, porque independente do que estivermos passando, Ele estará conosco. E mesmo que nossos problemas pareçam grandes e impossíveis para nós, para Deus é pequeno. E não porque seja algo insignificante, seja algo inútil, mas porque Ele pode resolver. Ele é onipotente, então Ele pode tudo. E com isso, eu trouxe algumas pessoas da Bíblia, alguns exemplos de pessoas que sofreram, mas que perseveraram, para que nós possamos ver, que muitas pessoas passam por dificuldades, mas a chave é justamente não abandonarmos a Deus. A primeira pessoa da nossa lista é Josué. Josué, ele é inclusive a pessoa que é para quem Deus falou para que seja forte e corajoso, porque ele estava sucedendo Moisés na liderança do povo. Então ele precisou muito dessa palavra no momento certo. E Josué, ele nasceu como escravo no Egito junto com o restante dos israelitas. Ele só viu a libertação do povo debaixo da liderança de Moisés, quando tinha 40 anos de idade. E depois disso, ele ainda teve que esperar outros 40 anos para entrar na Terra Prometida, por causa do pecado dos outros israelitas. Mas durante todo o tempo em que ele esteve no Egito e depois no deserto, ele não desistiu de seguir a Deus. Diante dos desafios que enfrentaram, muitos outros israelitas perderam a esperança e voltaram para a idolatria. Eles tinham visto o poder e as maravilhas de Deus e ainda assim não tinham perseverança. E por isso não receberam a herança, mas com Josué foi diferente, porque ele viu tudo e decidiu colocar toda a sua confiança em Deus. A espera foi muito longa, foi muito difícil, mas no final ele liderou Israel na conquista da Terra Prometida. Então ele perseverou e recebeu a sua herança prometida. A segunda pessoa da lista é Ana. Ana era uma mulher estéril, mas queria muito ter um filho. Então, ano após ano, ela orava por um filho, com grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. Mesmo assim, ela não abandonou a fé e nem rejeitou a Deus. Ela continuou pedindo, colocando toda a sua confiança em Deus. Até que um dia ela estava orando no templo e prometeu que se tivesse um filho, ele iria ser dedicado a Deus. O sacerdote então disse para ela que ela receberia o que ela tinha pedido. E ela voltou para casa e engravidou. Seu filho, chamado Samuel, ele cresceu no templo e se tornou um grande profeta de Israel. Então Deus abençoou Ana por sua perseverança e fidelidade, e deu ainda para ela outros 5 filhos. A terceira pessoa da nossa lista é Jó. Próprio Deus chamou Jó de irrepreensível. Ele servia a Deus de coração, nos bons e nos maus momentos. Ele foi muito abençoado pela fidelidade que ele tinha. Então ele tinha bastante coisas, como riquezas, família e saúde. Mas um dia ele perdeu tudo. Os filhos morreram, as riquezas foram roubadas e Jó ficou muito doente. Mas mesmo assim ele perseverou. No seu sofrimento ele questionou muitas coisas, como a razão de viver e as ações de Deus. Mas ele não parou de crer em Deus e de colocar sua confiança nele. E por isso ele é mencionado como um grande exemplo de perseverança no sofrimento na Bíblia. Ele perseverou em sua fé e Deus restaurou sua saúde, lhe deu ainda mais riquezas
e abençoou ele com muitos descendentes. A quarta pessoa da nossa lista é Jeremias. Poucos profetas sofreram tanto quanto Jeremias. Ele pregou fielmente a mensagem de Deus, e com isso ele foi considerado um traidor, desprezado, espancado e preso, e tudo isso pelo próprio povo dele. E por fim ele viu a destruição que tinha profetizado quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Mas em meio a tudo isso, ele não parou de obedecer a Deus. Perseverança não significa estar sempre feliz. Jó teve uma grande depressão. Jeremias teve uma grande depressão, desculpa. Mas por causa da sua perseverança, ele aguentou e superou todas as dificuldades que ele teve. Ele não desistiu e seu legado foi um livro inteiro da Bíblia. A quinta pessoa da nossa lista é Neemias. Ele aceitou um grande desafio, que foi o de reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade tinha sido destruída anos antes por Nabucodonosor. A sua terra agora estava subjugada ao império. Seu povo estava desanimado e sem dinheiro, e os inimigos não queriam ver a construção acontecer. Mas Deus tinha colocado esse propósito no coração de Neemias, e ele não desistiu. Durante a construção, ele recebeu ameaças de morte, ainda teve que resolver conflitos e injustiças entre os judeus que estavam restaurando os muros. Ele até foi aconselhado a fugir para se salvar, mas diante de toda a pressão, ele continuou perseverando. Graças à liderança dele, os muros da cidade foram reconstruídos e os judeus começaram a restaurar Jerusalém com um novo ânimo. A sexta pessoa da nossa lista é Paulo. Ele teve muito sucesso enquanto ele era missionário, mas também ele passou por muito sofrimento. Em todo lugar onde ele pregava, ele fazia inimigos. Ele foi corrido para fora de muitas cidades, atacado, preso, acusado de ser falso e até sofreu tentativas de assassinato. Além disso, as viagens que ele fazia eram perigosas e ele naufragou 3 vezes. Muitas pessoas achavam que a pregação do evangelho não vale tanto sofrimento. Inclusive até hoje, acham também. Mas Paulo amava Jesus e amava seu próximo tanto que não desanimava diante dos problemas. Seu amor o ajudava a perseverar. E os resultados foram maravilhosos, Ele fundou muitas igrejas entre vários povos e escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Ainda hoje a perseverança de Paulo abençoou muitas pessoas. E a última pessoa, dos maiores exemplos da Bíblia, foi Jesus. Ele é o maior exemplo de perseverança que nós temos, A Bíblia fala que ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto estava aqui na terra. Ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar e enfrentou muita oposição, apesar de ser o Filho de Deus. Mas Jesus não desistiu da gente. Por amor ao Pai e por amor a nós, ele perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura, a morte na cruz, e não pecou para receber essa morte. E por causa da perseverança que ele teve, todos nós podemos ter acesso a Deus e a salvação. E Deus, Pai, o exaltou sobre todas as coisas. Então, quando sentirmos que estamos tristes, desanimados, e sentimos que nossas situações não têm solução, e que não tem para onde ir, e que não tem o que fazer, ore a Deus, busque a Deus, porque Ele sempre estará com você. Seja forte e corajoso. Deus que mandou que sejamos fortes e corajosos, então Ele pode nos ajudar. Ele está sempre conosco, Ele nos consola. Nós temos o Consolador, estamos totalmente próximos de Deus, então não abandone Ele. Por mais que seja difícil a situação, por mais que você sinta que não tem o que fazer, por mais que você queira fugir de todo mundo, queira sumir, não desanime. Ore a Deus, seja forte, seja corajoso, porque Deus, Ele vai te abençoar com isso. Ele sabe o que você passa e Ele vai te ajudar. Eu agradeço por você ter visto esse vídeo. Eu espero que você guarde no seu coração e que você consiga seguir essa palavra. E que Deus abençoe muito a sua vida. Tchau!